Olá, pessoal! Vou continuar a falar sobre a célula. Nós já tivemos aquela aula falando de organelas citoplasmáticas, tivemos a última aula falando sobre a membrana plasmática e hoje eu vou falar sobre o núcleo. Para falar sobre o núcleo, eu gostaria de relembrar. Nós temos dois tipos celulares, temos a célula eucarionte e a célula procarionte. Pró significa primitivo, cário significa núcleo. Então, o ser procarionte é aquele que possui um núcleo primitivo, um núcleo não delimitado. É aquele ser que não possui a carioteca, não possui a membrana nuclear, por exemplo, as arqueias e as bactérias. Agora, o ser eucarionte, eu significa bom, verdadeiro ou complexo. Cário significa núcleo. Então, é aquele ser que possui um núcleo verdadeiro, possui a membrana nuclear, que é a carioteca. Esse ser, nós temos, por exemplo, os fungos, bactérias não, fungos, protozoários, algas, animais e vegetais. Então, o núcleo apresenta nas células de que ele faz parte um formato variado, sendo normalmente arredondado ou alongado com cerca de 5 a 10 micrômetros. De uma maneira geral, cada célula apresenta apenas um núcleo, mas algumas podem ser multinucleadas, como é o caso das fibras musculares esqueléticas que possuem mais do que um núcleo. Vale destacar ainda que algumas células não apresentam núcleo quando estão maduras. São células anucleadas, como é o exemplo dos eritrócitos, também chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias. Então, as nossas hemácias, as nossas células sanguíneas, que são os eritrócitos, que dão a cor vermelha para o nosso sangue, quando estão na corrente sanguínea, não possuem núcleo. Tá? Então, existe célula com um núcleo, tem célula sem núcleo e tem célula com vários núcleos. O núcleo é considerado o centro de controle das atividades da célula e também o local onde estão armazenadas as informações genéticas. Então, a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, e nesse núcleo, então, há o comando de toda a célula. Pessoal, o núcleo ele é formado por uma membrana nuclear, que é a carioteca. Essa membrana nuclear, então, ela é seletiva. Então, o núcleo ele possui uma membrana nuclear, que é a carioteca, que é uma membrana seletiva, como eu disse. Ele tem poros nucleares, tem o nucleolo, que é a região onde estão concentrados os cromossomos. Ele tem os cromossomos e a cromatina, que eu vou falar já já. As funções desempenhadas pelo núcleo só são possíveis graças à presença do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico em seu interior, pois são essas moléculas que possuem genes, que por sua vez são responsáveis pela síntese de proteínas. Além dessas funções, é no núcleo que ocorrem a síntese e o processamento dos diferentes tipos de RNA, RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Eu falei de síntese proteica lá naquela aula sobre bioquímica. No núcleo, pessoal, a gente tem então a membrana nuclear, que é a carioteca, assim como a membrana plasmática na célula. A carioteca é formada por uma bicamada de fosfolipídios também, onde estão inseridas algumas proteínas. No núcleo encontra-se a cromatina, que nada mais é do que o DNA associado à proteína histona e outros tipos de proteínas. Então, a gente tem o DNA, que é essa fita dupla,
de nucleotídeos. Quando esse DNA está associado à proteína histona, a gente chama ele de cromatina. Quando essa cromatina está bastante condensada, a gente chama essa cromatina agora bastante condensada de cromossomo. Então, o cromossomo é a cromatina super espiralizada. Cromossomo é o material genético durante a divisão celular. Cromossomo e cromatina são quimicamente semelhantes. Só que esse cromossomo é quando, então, a cromatina está super espiralizada. Então, a gente tem o DNA, que é essa dupla hélice. Temos as histonas, que aí estão, quando associadas ao DNA, a gente chama também de nucleossomos. Esses nucleossomos enrolados, bem enroladinhos, a gente chama de cromossomo condensado. Então, a cromatina, ela é esse cromossomo que não está espiralizado. O que vem a ser, então, o cariótipo humano? Ele é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Nós somos seres que possuímos 23 pares de cromossomos. São cromossomos porque é a cromatina super espiralizada que aparece durante a divisão celular. Nós vamos ver divisão celular no segundo semestre. Então, quando esses cromossomos estão ali aparecendo, é porque vai acontecer a divisão celular. Nós, da espécie Homo sapiens, temos 23 pares de cromossomos, que é então essa cromatina super espiralizada que surge na célula antes da divisão celular. Então, a gente tem par 1, par 2, 3, 4, 5, 6, até o 23. O par 23 no homem é formado pelos cromossomos sexuais X e Y. O par 23 na mulher é formado pelos cromossomos sexuais XX. Então, cada cromossomo aqui está sendo representado por rosa e azul, assim, para facilitar o entendimento de que cada par de cromossomo você herdou um cromossomo do pai e um cromossomo da sua mãe. Então, no par 23, aqui também tinha que estar azul aqui, viu, pessoal? No par 23 da mulher, ela herda um cromossomo do pai, um da mãe, mas os dois que ela herdou do pai e da mãe são XX. Herdou do pai X, herdou da mãe X. No caso do filho, o homem, ele herda o cromossomo X da mãe e o cromossomo Y do pai. Então, é assim que a gente verifica, então, os cromossomos da espécie, da nossa espécie Homo sapiens. Agora, eu vou passar aqui um vídeo, ele vai falar de mitose, mas assim, muito rapidamente. É uma divisão que nós vamos estudar no segundo semestre, e só para você entender quando é que esses cromossomos vão aparecer. Então, a gente vê a cromatina, que é esse DNA com proteína, com a histona. Aí ele vai começando a se espiralizar intensamente, e depois a célula se divide. Então, como eu disse, os cromossomos só aparecem antes da divisão celular. Sem divisão celular, a gente chama de cromatina. Então, quimicamente, cromatina e cromossomo são formados pelas mesmas substâncias, são a mesma coisa. O cromossomo nada mais é do que a cromatina super espiralizada. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. A célula está se organizando para que a divisão celular aconteça. Ela vai começando a se espiralizar, ela vai migrando para o centro da célula. Você vai ver essa espiralização cada vez mais intensa.
Vai acontecendo movimentos nessa célula, no citoplasma, no núcleo e na membrana. Aí você vai ver os cromossomos migrando para cada periferia da célula. A membrana faz uma invaginação e aí no final do processo eu tenho agora 2 células. Isso é uma divisão celular que a gente vai estudar chamada de mitose. É rápido assim, mas nós vamos estudar etapa por etapa, ok? Pessoal, então é isso. Então, se você não assistiu às aulas de organela citoplasmática, de membrana citoplasmática e agora de núcleo, precisa assistir às aulas anteriores para você entender essa, tá? Então, nós estamos na citologia, que é o estudo da célula. Assista a aula de organelas citoplasmáticas, faça um resuminho no caderno. Assista a aula, se você não assistiu, também pode assistir de novo, quantas vezes quiser, a aula de membrana plasmática. Aí eu falei de osmose, difusão, transporte passivo e ativo. E aí, com essa aula de hoje, eu falei sobre o núcleo. Então, assista às aulas anteriores, faça resuminho para você ficar bem craque nesse assunto, ok? Felicidades para vocês, tudo de bom!